Percebi que no último mês eu não fiz o vídeo de leituras para vocês, então talvez tenha alguns livros que eu li e vocês nem sabem. Por isso hoje a gente vai conversar sobre esses livros. Oi gente, eu sou a Gláucia, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de fevereiro e no mês de março, né? Aproveitando aí que abril está acabando, em breve eu tenho que trazer as leituras de abril para conversar com vocês. Então, para não perder aqui o costume de falar sobre o que eu leio durante o mês, sobre comentar com vocês quais são as minhas impressões, quais os livros que eu amei, que me surpreenderam e até aqueles que me decepcionaram, eu separei aqui 13 livros que eu li entre fevereiro e março pra gente conversar nesse vídeo. Antes de mostrar esses livros que eu ainda não mencionei aqui no canal para vocês, eu vou deixar aqui o meu agradecimento para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros, que fazem parte do meu clube de apoiadores que fica no Catarse. Se vocês ainda não conhecem, o clube aqui do canal ele vai estar linkado aqui embaixo na caixinha de descrição junto com os links úteis desse canal, né, junto com as outras redes também, onde eu produzo conteúdo, então vai lá dar uma conferida, vejam se vocês já me acompanham lá na Twitch, no Instagram, no Telegram, nas redes que vão estar linkadas aqui embaixo. E também vou te pedir para deixar o seu like aqui nesse vídeo, para ajudar na divulgação desse conteúdo, e também se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de próximas novidades que virão. Vou começar falando com vocês sobre Aurora Ascende, de Amy Kaufman e Jay Kristoff, lançado pela editora Rocco, que tem essa capa belíssima. Eu amo essa capa e eu tava com bastante expectativas em relação a esse livro, porque eu vi muitas resenhas positivas sobre, muita gente rasgando elogios para essa história, e acho que isso talvez possa ter atrapalhado um pouquinho minha experiência. Esse livro se passa em 2380, é uma história mais futurística, né? Aqui nós vamos conhecer o Esquadrão Aurora, que estão sendo enviados aí para suas primeiras missões intergalácticas. E o que acontece aqui é que o líder desse esquadrão, ele vai sair numa missão sozinho, ele vai encontrar a Aurora, ali no meio do espaço interdimensional. A Aurora é uma garota que está num sono criogênico há 2 séculos. E ela vai acordar desse sono ali, naquele lugar onde ela não conhece ninguém, naquele tempo em que ela não deveria existir. E vai existir consequências por conta disso, né? Tem toda aí uma questão, né, por trás dessa garota que pode gerar uma grande guerra. Então a gente vai acompanhando aí como é o retorno dela aí desse sono, como esse esquadrão vai lidar com isso e todas as consequências que vão existir ali no meio desse processo. É uma história bacana, eu fiquei bem interessada assim no início, só que esse livro acabou sendo bem cansativo para mim, porque é um livro introdutório, né? Pelo menos deveria ser, já que é o primeiro livro aí de uma série, se eu não me engano. E a grande questão aqui pra mim foi que ele tem 7 pontos de vista diferentes, né? Ele tem aqui o ponto de vista de cada um desses integrantes do esquadrão, e isso acabou me desconectando da história, né? Eu não consegui me manter tão interessada quanto eu imaginei que aconteceria, porque acho que ficou faltando um pouco aqui da construção desse espaço em que eles estavam, né, das tramas políticas ali acontecendo. Então foi um livro que eu custei para demorar, já tá saindo a continuação dele aí pela Rocco. Ele termina de uma forma que eu até fiquei curiosa, mas não fiquei desesperada pela continuação. Então essa foi a minha experiência com Aurora Ascende. Talvez eu tenha ido com um pouco mais de expectativas, mas eu também acho que para um livro que deveria ser introdutório, nós não deveríamos ter tantos pontos de vistas, a não ser que ele fosse um livro maior, né? Na minha opinião. Então, é isso sobre esse livro que eu tenho para dizer. Eu vou ler a continuação em breve, e aí eu conto para vocês se valeu a pena. Mas me conta aí se vocês já leram esse daqui, o que vocês acharam, se foi o que vocês esperavam, ou se aconteceu como aconteceu comigo. Vamos conversar sobre esse livro? Próximo livro para conversar com vocês é Eleanor Gray, da Brittany C. Cherry. Eu gosto muito da escrita da Brittany, são sempre livros que me emocionam, que me prendem. Eu, inclusive, li esse livro aqui num dia só. E quando comecei a leitura, eu pensei, esse livro vai ser 5 estrelas
Com certeza. Mas a história meio que se perdeu, na minha opinião, aí no meio do caminho. Aqui nós vamos conhecer a Eleanor e o Gray, obviamente, como diz a capa, e como o relacionamento deles acontece, né, nesse início. Eu achei encantador, maravilhoso. A Eleanor é aquele tipo de personagem que a gente se identifica na hora, né? Ela tem pais amorosos, mas ela tá passando aí por um grande drama, né? Por conta de uma doença na família dela. Então também é uma história que a gente sofre muito. Mas sobre essa personagem, ela é uma personagem que é leitora, né? Ela é uma personagem que prefere ficar em casa lendo ao invés de fazer social. E ela vai conhecer o Gray aí em uma festa. E ela vai começar a se identificar com ele. E a relação deles crescendo é muito gostosa de acompanhar. É muito prazeroso, né? De ver acontecer. A gente se diverte muito, deixa o coração quentinho. Só que essa história se passa em 2 tempos diferentes, né? Tem aí eles mais jovens, enfrentando problemas, sendo apoio para o outro na hora que é necessário. Só que depois a gente pula para uma parte onde eles já estão adultos e é aí que é a minha grande ressalva, sabe? É aí que me incomodou quem o Gray se tornou na história. Eu não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência de ninguém. Eu não sei se todo mundo se sentiu assim quando leu esse livro, mas o comportamento do Gray, né, do personagem masculino, me incomodou bastante. Eu sei que ele estava ali lidando com uma situação complicada, eu sei que existia ali um trauma, mas eu acho que ninguém tem o direito de tratar o outro mal por conta de problemas que está passando, né? Então isso me incomodou bastante, mas a autora ainda consegue fazer um final que deixa a gente assim feliz. Então não foi um livro que foi favoritado, mas ele chega assim aí umas 4 estrelas, 4,5, gostei da experiência, mas não foi um querido como eu imaginei que ia ser, sabe? Que eu vi que esse livro foi favorito de muita gente. E eu queria muito que tivesse sido pra mim também, se não fosse essa grande questão aí do personagem que me incomodou bastante. O próximo livro que eu tenho para conversar com vocês é o Mistborn, do Brandon Sanderson. Eu li esse livro em fevereiro, né, o Império Final, que é o primeiro volume ali da trilogia da Primeira Era, escrita pelo autor. E eu tava com bastante expectativas para essa história, porque eu amo fantasia, como vocês sabem, e todo mundo tava me falando que ia ser um livro que eu ia adorar. Vi muita gente falando que era o livro favorito da vida, então fui com bastante expectativas para iniciar essa história. E essas expectativas atrapalharam? Eu tenho que confessar que me atrapalhou um pouquinho, sim, porque eu achei que seria um livro que eu iria devorar, sabe? Que eu não ia conseguir desgrudar dele até chegar no fim. E isso não aconteceu, né? Ele é um livro grande, é um livro com letras pequenininhas, então é uma história que não é para devorar, você lê ele mais calmamente, entendendo aquele mundo, porque é um mundo complexo, né? Aqui nós temos uma sociedade dividida entre nobres e escais, que é uma classe social inferior. E esse mundo, ele é governado por um imperador imortal, né? Que é denominado aí o Senhor Soberano desse mundo. E existia uma profecia aí para derrotar esse Senhor Soberano, só que ele é tão poderoso que a pessoa destinada a cumprir essa profecia não conseguiu cumpri-la. E nesse mundo nós vamos conhecer o Kelsier, que é o nosso protagonista. Ele foi aprisionado aí numa das prisões de segurança máxima do Senhor Soberano, onde ninguém consegue escapar, só que o Kelsier conseguiu. E lá nessa prisão ele descobriu uma coisa muito importante, né? Que ele tem poderes alomânticos, né? Que ele é um nascido da bruma e que por conta disso talvez ele consiga derrubar o Senhor Soberano. E para conseguir concluir essa missão, o Kelsier vai precisar de toda a ajuda possível. Então ele vai reunir outras pessoas aí, né, outros personagens que também têm poderes alomânticos ou que são simplesmente inteligentes, e uma dessas pessoas que ele vai conseguir trazer ali para a equipe dele é uma menina aí de rua, né, uma garota que seria bem provável de conseguir derrubar esse império aí desse senhor soberano imortal. Então eu gostei bastante desse mundo, gosto de como o Brandon vai apresentando ali devagarzinho pra gente esse universo, como esses personagens funcionam, o que é essa alomancia, né? Como ela funciona. A princípio foi bem complexo para mim conseguir compreender o que ela era de fato, né? Mas depois que a gente começa a
adentrar ali na história, né, e absorver melhor o que está ocorrendo, fica bem interessante. Mas, como eu disse para vocês, foi um livro que eu demorei bastante para ler, ele ficou bem arrastado em alguns momentos e alguns acontecimentos que ocorreram aí durante essa história não me deixaram muito contentes, né? Mas isso é uma coisa pessoal minha, né? Era uma expectativa que eu tinha que acabou não sendo suprida ali durante a leitura. Porém, eu terminei esse livro com vontade de continuar, pelo menos a trilogia, então eu pretendo fazer isso ainda esse ano, quero dar mais uma chance aí para a continuação. Não foi um livro favorito da minha vida, mas eu concluí Mistborn aí com sucesso, acho que para mim ele fica aí num nível de 4 estrelas, e eu quero muito continuar a trilogia para saber quais as outras surpresas que o Brandon vai trazer para essa história, porque termina com coisas a serem desvendadas ainda, então eu tô bem curiosa para saber quais são essas respostas. O próximo livro é Ex-Mulher, da Tess Stilson, da editora Trama, que foi um thriller que eu li no mês de fevereiro que me deixou completamente alucinada. A premissa dele, para mim, era apenas mais uma premissa do estilo, né, thriller, do que a gente está acostumado. Só que quando eu comecei essa leitura, eu fiquei completamente alucinada, não conseguia largar esse livro por nada. Aqui nós temos a premissa de uma mulher que é deixada pelo marido e ele casa com outra, e obviamente, né, aquele clichê de thriller da mulher não conseguir suportar, né, que o marido está reconstruindo a vida dele, então ela faz de tudo para boicotar esse relacionamento. Só que o que acontece aqui é que esse marido, ele vai ser assassinado durante uma festa aí da família da ex-mulher dele. E quem vai estar na cena do crime é justamente a mulher atual e a ex-mulher, e ninguém consegue descobrir quem foi o culpado desse crime, né? Porque isso ocorreu. Então é um clichê do estilo thriller, mas a forma como essa história vai sendo narrada, como a gente vai se perguntando o tempo inteiro se a gente está sendo enganado, se a gente está sendo conduzido de forma errônea aí nesse caminho entre a vida de cada uma dessas protagonistas. Afinal, são elas que vão narrando essa história pra gente, cada uma na sua perspectiva e com a sua verdade. É bem interessante, a gente vai se sentindo manipulados por elas, na verdade, então fica bem confuso saber quem foi. E quando isso é revelado, a autora conseguiu fugir do clichê nisso também, porque foi um motivo bem diferente do que a gente espera, sabe? Então foi uma história que eu devorei, que eu favoritei. Esse thriller me surpreendeu assim além da conta. E eu já tô muito curiosa para ler mais coisas dessa autora, porque eu acho que ela escreve assim de uma forma que envolve, sabe? Que engana o leitor e que deixa a gente satisfeito no final. Em fevereiro eu também li Mulherzinhas, esse clássico aí da literatura, que tem adaptação para o cinema, inclusive uma adaptação bem recente. E era um clássico que eu queria ler já tinha algum tempinho, eu fiz leitura coletiva dele e não vou enganar vocês, não foi um livro rápido de ler, mas também não foi uma história que me desagradou, pelo contrário, eu gostei muito de acompanhar a vida dessas irmãs. Eu só acho que poderíamos ter algo mais dinâmico aqui, só que é um livro que se passa numa época diferente da nossa, né? Então, o que a gente acompanha aqui é justamente o dia a dia dessas irmãs, como vai sendo a construção de caráter dela, como são as relações interpessoais aqui. Então, é um livro sobre o dia a dia delas, né? Elas crescendo, elas aprendendo ali com a vida e com os dramas de qualquer família comum. Por isso é um livro que não é rápido de ler, mas ao mesmo tempo não é uma história que desagrada, sabe? É uma história do dia a dia, então para quem for ler ainda essa obra, já adianto que é uma história lenta, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz de fazer essa leitura, gostei muito de acompanhar essas irmãs, gostei muito de ter tido essa experiência, na verdade, então Mulherzinhas está arriscada aí, né, da minha lista de clássicos, conseguir ler essa obra e fiquei muito satisfeita com a minha experiência. E para fechar as leituras de fevereiro, eu li Patinco, da Minji Lee. Eu li nessa edição do Intrínsecos, mas eu vou deixar a capa comercial aqui para quem quiser dar uma conferida.
Eu já tinha muitas expectativas em relação a esse livro, mas eu não imaginei que ele me surpreenderia tanto, né? Que ele conversaria tanto comigo. Nessa história nós vamos conhecer a Sunja, que é a nossa protagonista. Ela engravida ali na adolescência de um forasteiro e ela acaba descobrindo que esse homem é casado, então ela não pode ficar com ele. Só que para fugir desse escândalo de ser mãe solteira, né, para não trazer ali uma má reputação para a família dela, a Sunja acaba aceitando um pedido de casamento um tanto surpreendente. E por conta desse pedido ela acaba precisando deixar a Coreia, né, deixar ali a família dela e se mudar para o Japão. E aí nós vamos acompanhando todo esse drama que é para Sunja deixar o lar dela, né, ali a terra natal dela e emigrar para o Japão e precisar se adequar ali àqueles costumes, a xenofobia que ela vai sofrer, que os filhos dela irão sofrer. Nós vamos acompanhando essa história por gerações, então é uma história bacana de acompanhar. É um livro que vai falar muito sobre maternidade, vai falar sobre a educação que nós damos para os nossos filhos, vai falar sobre ser mulher, né? Sobre estar num país onde é tudo muito diferente para você, onde você não consegue sentir que pertence ao lugar. Então foi um livro que me emocionou bastante, que me deixou assim surpresa e que com certeza entrou aí para a lista de favoritos. Recursão do Blake Crouch foi minha leitura de março e eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer essa leitura porque ela já estava aí nas minhas metas já tem bastante tempo. Esse livro é uma ficção científica com muito mistério, com muita ação, e aqui a humanidade está sofrendo de uma doença chamada síndrome da falsa memória. Essa doença nada mais é do que memórias ou situações que você não lembra de ter vivido surgirem na sua memória do dia para a noite, né? O que acontece é que a humanidade não consegue lidar com essa quantidade de memórias que surgem, né? E isso acaba deixando muita gente doente, muita gente até desistindo da vida por conta dessa síndrome da falsa memória. E aqui nós vamos conhecer o nosso protagonista, que é o policial Barry Sutton, que vai estar investigando esse fenômeno, né? Essa doença misteriosa que enlouquece a humanidade, e ele vai se deparar aí com um X dessa questão. Só que é muito louco ler esse livro, porque a gente não consegue compreender por que essas memórias surgem nas cabeças das pessoas e por que as pessoas surtam tanto quando isso acontece. E quando a gente descobre os motivos, cara, é impossível você não falar, meu Deus, o Blake Crouch é muito original, ele consegue pegar um assunto que já existia ali, sendo falado há tantos anos de uma forma X e mudar isso para uma forma Y e deixar completamente atordoante e alucinante. Eu adorei esse livro, eu fiquei completamente alucinada tentando compreender o que estava acontecendo aqui quando descobri. Foi aquele, sabe, abrir de cabeça, explodir a cabeça. Então, amei a experiência. A minha ressalva aqui é que a história fica um pouco repetitiva por conta de um certo assunto que acontece que não dá para revelar, mas foi um livro que eu amei, foi uma experiência alucinante que me deixou assim arrebatada. A Quinta Estação da N.K. Jemisin é outro livro que eu fiquei bem curiosa para ler, eu estava com bastante expectativas, porque todo mundo que eu vi falando dessa obra estava aclamando muito essa história, esse universo. E é um livro mais introdutório, né, com toda uma mitologia própria, com toda uma cultura própria. Então a gente tem que se ambientar aqui primeiro para conseguir compreender o que a autora quer nos passar. Mas ao mesmo tempo que ela vai mostrando essa história pra gente, apresentando esses personagens, esse novo mundo, a gente vai compreendendo como esse livro é complexo, né? Como essa trama é complexa. Aqui nós temos uma sociedade onde existem os humanos e os orógenes, que são pessoas que detêm o poder desde a infância, né? Poderes, inclusive, para causar catástrofes no mundo. Então, o que acontece aqui é que esses orógenes, desde muito novinhos, eles são marginalizados ali pela sociedade, né? Eles são temidos e até assassinados. E aqui nós temos 3 perspectivas de história, inclusive sendo uma de uma orógene criança, o que vai nos ajudar a compreender o que acontece com eles quando eles são renegados pela própria família, né? Então a gente vai acompanhando a história dessa menina e de mais outras 2 mulheres e vamos entendendo mais sobre esse mundo, né? Sobre o que a autora construiu nesse universo. Volto a dizer para vocês que é uma história bem complexa. Eu terminei esse livro sem conseguir
compreender tudo que a autora quis passar. Eu achei que ele ficou com muitas pontas soltas para serem respondidas nos outros livros. Sei que é uma trilogia, mas eu não fico muito feliz quando fica muita coisa em aberta para compreensão, sabe? Em próximos volumes, isso acaba obrigando a gente a ler os outros livros. E eu acho que isso deveria ser uma escolha, né? Ler os outros livros ou não. E não uma obrigação para a gente conseguir compreender o que acontece aqui no universo. Enfim, é uma ressalva que eu tenho em relação a esse livro, mas ao mesmo tempo eu gostei muito da construção da história, gostei da escrita da autora, gostei de como ela consegue abordar aqui críticas sociais e raciais no livro. Graça e o Anjo de Natal era um livro que eu deveria ter lido em dezembro, mas acabei não conseguindo e decidi fazer a leitura dele em março. Foi o livro lançado aí após a morte da Lucinda Riley, né? O primeiro livro infantil da autora com o filho dela. E eu tava bem curiosa para conhecer. É um livro pequenininho, bem infantil, então indico aí para crianças mesmo, sabe? É uma história onde a gente vai conhecer uma menininha que a grande questão dela aqui é o pai dela chegar para a noite de Natal e ele não tá conseguindo chegar. E ela vai pedir para o Anjo de Natal ajudar o pai dela a chegar em casa, porque o pai dela é pescador e o barco dele vai ficar preso, né? O navio dele vai ficar preso no mar justamente aí na noite de Natal. Então ela vai fazer esse pedido para o Anjo de Natal ajudar a ter o paizinho dela em casa na noite de Natal, que é importante para ela. Então é um livro assim de magia de Natal, infantil, para quem tem criança em casa, fica aí a recomendação. E finalmente eu li Ruína em Ascensão, que é o terceiro volume aí da trilogia do Christiaverso da Leigh Bardugo. E devo dizer para vocês que me surpreendi com essa finalização. Afinal, o segundo volume da trilogia tinha me decepcionado bastante, como eu falei para vocês em outro vídeo. Acredito que eu fui sem expectativas alguma para ler esse aqui e acabei sendo surpreendida. Acabou que o que me incomodava de fato nesse livro não ficou tão presente assim na história como aconteceu no segundo. Então gostei de como a autora terminou esse livro, o desfecho que ela deu para os personagens, algumas surpresinhas que ela coloca aqui pra gente no decorrer dessa história. Não foi um 5 estrelas, obviamente, mas eu acho que foi um bom fechamento da trilogia. Então, finalizada essa trilogia, agora eu já posso ler Six of Crows, né? Ansiosa. Em março eu li também Mr. Mercedes, do Stephen King. É o primeiro volume da trilogia Mr. Mercedes, que era um livro que eu nem imaginava ler por agora, mas ele ganhou para ser leitura coletiva lá no clube. Então nós lemos juntos esse livro em março. E eu fiquei completamente apaixonada pela escrita do King nesse livro, né? Eu já gosto muito do autor, mas em Mr. Mercedes ele conseguiu me pegar desde a primeira página e eu fiquei assim desesperada para chegar no desfecho e descobrir o que ia acontecer. Temos aqui um assassinato acontecendo, né? Um psicopata que decide um belo dia pegar um Mercedes e ir numa fila de empregos, né? Onde as pessoas estão ali desesperadas para conseguir um trabalho, na fila de madrugada. Ele decide chegar lá com o Mercedes dele e atropelar todo mundo por diversão, sabe? Fazer um massacre. Então nós temos aqui o Bill Rhodes, que é o detetive desse livro, e ele vai aí tentar descobrir quem é esse Mr. Mercedes e prendê-lo, né? Só que ele acaba não conseguindo fazer isso e ele acaba se aposentando sem conseguir concluir esse caso. Só que o Mr. Mercedes decide fazer um contatinho com ele e é quando essa história começa e é quando também o Bill Rhodes encontra uma motivação para conseguir de uma vez por todas dar fim nesse psicopata. Foi um livro alucinante, tem alguns momentos aqui que foram assim de embrulhar o estômago, né? Maldades acontecendo. Esse psicopata ele consegue reunir aqui todas as características ruins do ser humano, né? Além de psicopata, ele é gordofóbico, ele é preconceituoso e tem mais coisas que eu não vou falar, porque se eu falar vai acabar atrapalhando a experiência de leitura de alguém. Mas foi um livro que entrou para minha lista de favoritos. Eu já comecei a ler a continuação e aí em breve eu conto para vocês como está sendo essa experiência de Achados e Perdidos. O próximo livro para conversar com vocês é o Flores para Algernon, que é um clássico que foi lido lá
na LC da Sofrência, que é um projeto que eu tenho para livros emocionantes, e esse foi um livro bem emocionante mesmo. Aqui nós vamos ter o Charlie Gordon, que é o nosso protagonista. Ele é deficiente intelectual e ele vai participar de uma cirurgia revolucionária para aumentar o QI dele. O que acontece é que a cirurgia vai ser um sucesso e o Charlie vai ficar inclusive mais inteligente do que os médicos que operaram nele. E conforme ele vai adquirindo inteligência, ele vai também percebendo como a humanidade é cruel, né? Como ele era tratado quando ele tinha aí essa deficiência intelectual, como as pessoas ridicularizavam ele, como as pessoas menosprezavam ele por conta aí dessa deficiência no QI dele. E ao mesmo tempo, quando o personagem adquirir essa inteligência, ele vai começar a questionar várias situações da vida dele, várias relações pessoais, várias tratativas que o homem tem com um outro ser humano ou com um animal. Enfim, é uma história muito tocante, muito comovente, que vai falar também sobre um pouco de fé. Então é um livro que eu amei, eu espero reler em outro momento, que eu acho que ele vai trazer uma experiência ainda mais enriquecedora para mim. Livro rapidinho de ler, um clássico da ficção científica. Então foi uma história que me surpreendeu bastante e que eu indico para vocês. E por último, mas não menos importante, eu li O Visconde que Me Amava, que é o segundo volume aí da série dos Bridgertons, que inclusive teve adaptação recente aí para Netflix. Eu já tinha lido o primeiro, o sétimo, oitavo e o nono livro da série, eu li fora de ordem mesmo. E então eu tô voltando aí lendo os primeiros livros para conseguir concluir a leitura da série como um todo. E eu me surpreendi bastante aqui com a história do Anthony. Eu já imaginava que eu ia gostar muito dele pelo que eu conheço nos outros livros, mas não imaginava que ia gostar tanto. Gostei muito do casal que se forma aqui, eu me diverti muito com a relação deles, né, como esse romance acontece, e gostei principalmente de revisitar essa família que eu adoro tanto. Então fechei aí meu mês de março com uma leitura leve, divertida e que deixou assim o coração aquecido. Esses foram todos os livros que eu li entre fevereiro e março. Me conta aqui se vocês já leram algum, se gostaram, se ficaram com vontade de ler. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo com o meu link de associado da Amazon, então se vocês quiserem adquirir algum dos livros que eu mencionei aqui, não deixem de usar esse link, que isso ajuda muito aqui com a manutenção do canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu joinha e compartilhar esse vídeo com algum amigo que também possa gostar desse tipo de conteúdo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de próximas novidades e vídeos que virão por aí. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros e a gente se vê no próximo vídeo.